Salve galera, professor Paulo Roberto de novo aqui na área para continuar o nosso estudo de triângulos, né? Lembra que na aula passada nós fizemos trabalhamos com algumas situações importantes, né? Primeiro definimos lá os elementos de um triângulo, né? Falamos por que a opção, né, de chamar de triângulo e não de trilátero, né? Se bem que ele tem, né, os três lados, mas a opção ficou para triângulo, que são três ângulos, né? Aí nós vimos os elementos desse triângulo. Nós vimos que o triângulo ele tem três vértices, três lados e três ângulos, ok? A partir daí, nós fizemos uma situação interessante, aonde eu questionei você na possibilidade de eu pegar três segmentos quaisquer e, a partir desses três segmentos, tentar montar um triângulo, né? E aí a gente levantou a hipótese, será que três segmentos, independente da medida deles, eu vou conseguir fechar um triângulo? Aí nós vimos que não, né? Nós vimos que para fechar um triângulo, para eu conseguir ter esse polígono, ou seja, uma linha poligonal fechada, simples, que determine três segmentos, ou seja, três lados, né? E naturalmente três ângulos e três vértices. Aí nós vimos que a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o outro, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o A, o B e o C, né? Qual é a condição para ser um triângulo? Sempre, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o A mais B tem que ser maior que o C. Mas isso não é suficiente, né? Se eu pegar, por exemplo, o A mais C tem que ser maior que o B. E se eu pegar o B mais C, tem que ser maior que o A. Então, para eu generalizar, eu digo o seguinte, a soma de dois lados sempre tem que ser maior que o outro lado. Então, tem um exercício interessante aqui. O ideal é que você agora, você está aí com o seu caderno, né, com o seu bloco de anotações, o ideal é que você agora pare o vídeo, dê lá um pause, copie essa tabela, né? Quem está com material didático, ela tem lá no material didático, ela está na página, até vou dizer para você, nós temos lá na página 121, né? Na página 121 do material didático tem essa tabelinha também, ok? É uma forma de exercícios ali, mas você que está sem o material aí didático, você pode também copiar essa tabela e acompanhar a aula sem problema, né? A gente trabalha de uma forma que você consiga acompanhar a aula aí sem problema, né? Então vamos lá, veja uma coisa, a pergunta é, eu tenho aqui, né, na verdade, é uma interrogação. Eu tenho aqui 5 possíveis triângulos e a gente vai responder se é realmente um triângulo, né? Para ser um triângulo, o que deve acontecer? A soma de dois lados tem que ser sempre maior que o outro lado. Então aqui, ó, A mais B, 5 mais 7 dá 12. 12 é maior que 12? Não. Então, não é um triângulo. E aqui eu deixei um espaço para a gente justificar. Por que não é o triângulo? Porque o A mais o B é igual a C, né? Então eu somei ali o 5 com 7, deu 12. E o C vale 12, então não é um triângulo. Eu não vou conseguir. Se você quiser tentar, é interessante, né? Pegue lá algum elemento ou desenhe esse segmento numa folha, recorte. Interessante é você tê-lo. Ou pegue lá um pedacinho daquelas varetas de churrasco, também vá lá com a régua, meça lá 5, 7 e 12, né? E corte e tente juntar e formar um triângulo. Você vai ver que não consegue. Ou você não consegue encostar os segmentos, ou se você encosta, a única forma de encostar é sobrando uma parte do segmento. Então, ou eu não consigo encostar, ou se eu consigo encostar, eu acabo sobrando uma parte, né? Ou fica assim, ou se eu vou tentar, ele abre. Ou se eu vou tentar encostar, sobra uma parte. Ok? Agora, vamos ver o de baixo. 5 mais 7. 5 mais 7, 12. 12 é maior que 10? Ok? Então, a princípio, a gente tem lá o A
mais B maior que C, né? Só que não basta. Agora vamos ver uma coisa. 7 mais 10, então B mais C. 7 mais 10, 17. É maior que A? É maior que A. Então a gente está chegando perto, né? Eu já somei o A mais B, já somei o B mais C. Quem que eu tenho que somar agora? Eu tenho que somar o A mais C. Então, A mais C. 5 mais 10, 15. É maior que B? É maior que B. Então, a condição foi satisfeita a hora que eu peguei 2 a 2, somei e é maior que o outro lado. Então, realmente, esse daqui é um triângulo. Então, aqui eu tenho aqui não, aqui sim. Realmente eu consigo formar um triângulo, né? Agora vamos esse de baixo aqui. 5 mais 7, 12. 12 já não deu, né? Porque se eu somar o A mais B, deu menor que o C. Então, não é um triângulo. Nós não temos aqui um triângulo. Qual é a nossa justificativa? Nossa justificativa é que o A mais B é menor que o C. E isso não pode acontecer, né? Aqui o A mais B deu igual ao C. Aqui nós tivemos as três condições satisfeitas. E aqui o A mais B deu menor que o C. Então, nós não temos um triângulo nessa terceira situação. Vamos ver a quarta? 6 mais 8, 14. 14 é maior que 12? Ok? Então, nós temos lá A mais B é maior que C. Veja que não basta, né? Nós vamos agora somar o B mais C, né? B mais C, 8 mais 12, 20. É maior que A? Ok. Então, B mais C é maior que A. Basta? Não. Nós temos que testar 2 a 2, todas as possibilidades. Então, eu já somei A mais B, B mais C. Eu vou somar quem? A mais C. Então, 6 mais 12, 18. 18 é maior que 8? É. Então, A mais C é maior que B. Então, as três condições estão satisfeitas. Significa que isso daqui é um triângulo, né? Então, eu nem preciso justificar, né? Eu justifico quando não é um triângulo, a justificativa já está pronta aqui. A soma de dois lados é sempre maior que o outro lado. Vamos aqui embaixo, né? Eu pego e somo ali o A mais B, 6 mais 8. Então, A mais B, 6 mais 8, 14. 14 é igual a 14. Então, o A mais B deu igual a C. Então, se o A mais B deu igual a C, não é um triângulo. Qual é a nossa justificativa? Que a soma do lado A com o lado B deu igual ao lado C. Então, aqui eu não tenho um triângulo, ok? Então, exercício importante, onde eu vou determinar a condição de existência de um triângulo, com 3 dados e segmentos. A condição de existência de um triângulo, quando eu tenho 3 segmentos, e eu posso chamá-lo de lados, é que a soma de 2 lados seja sempre maior que o outro lado. Por isso que eu sou obrigado a testar as 3 somas, né? Como eu tenho 3 lados, a soma de 2 lados é maior que o A. A soma de 2 lados é maior que o B. A soma de 2 lados é maior que o C. Ou seja, A mais B maior que C, A mais C maior que B e B mais C maior que quem? Que A. Ok? Então é bem tranquilo, só que tem que ter um cuidado muito grande que eu tenho que testar até o final. De repente, na última soma, não satisfaz a desigualdade necessária. Tranquilo? A partir de agora, nós vamos começar a classificar os triângulos, né? Quando a gente classifica triângulo, a gente classifica em função do comportamento dos lados e em função do comportamento dos ângulos. Então, tem uma classificação para cada situação. Comportamento dos lados e comportamento dos ângulos. Por isso que pode ser, e vai acontecer em algumas situações, que eu tenho um triângulo que eu posso classificá-lo com 2 nomes. Eu posso, por exemplo, dizer que é um triângulo retângulo isósceles.
Então eu usei a classificação do ângulo e usei a classificação dos lados, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos recordar uns detalhes importantes. Presta atenção aqui. Eu vou apagando aqui e você já vai escrevendo aí o título do nosso assunto agora, que é classificação de triângulos. Então vamos lá. Primeiro nós vamos classificar quanto aos lados, né? Então, uma classificação relacionada aos lados. Lógico, não é uma classificação relacionada à quantidade de lados, né? Porque todo triângulo tem 3 lados, mas sim o comportamento desses lados. Então veja o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um triângulo, onde eu tenho aqui os vértices A, B, C, e cada segmento vai definir um lado. Lado 1, lado 2, lado 3, né? Aí eu tenho aqui um outro triângulo, também A, B, C, e aqui eu tenho lado 1, lado 2 e lado 3. E eu tenho agora um outro triângulo aqui, também A, B, C, aonde eu tenho aqui um lado 1, um lado 2 e um lado 3, né? Só que existe uma relação entre esses lados que é a seguinte, nesse triângulo aqui, inicial, o lado 1 é igual ao lado 2, que é igual ao lado 3. Então vamos destacar essa situação. Eu tenho os 3 lados iguais, né? Nesse segundo triângulo eu tenho a seguinte situação. Eu tenho lá o lado 1, deixa eu até fazer com outra cor para você enxergar melhor. Então eu tenho aqui o lado 1 igual ao lado 2, só que ambos diferentes do lado 3. Então, essa daqui é a condição, né, a relação entre os lados desse triângulo. E nesse caso aqui, eu tenho os 3 lados diferentes. O lado 1 diferente do lado 2 e diferente do lado 3, né? Então, este triângulo aqui, vou destacar aqui também, né, para ficar igual aos demais. Esse triângulo que tem os 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero, igual, látero, lado. Então, é um triângulo equilátero. Ou seja, o que significa ser equilátero? Igual, látero, lado. Os 3 lados iguais. Esse triângulo tem 2 lados iguais. Então, é um triângulo isósceles, né? Então, quando eu tenho 2 lados iguais, é um triângulo isósceles. E quando eu tenho os 3 lados diferentes, é chamado triângulo escaleno, né? Então, é muito importante associar o nome à relação entre os lados, né? Então, lembre, 3 lados iguais é um triângulo equilátero, 2 lados iguais é um triângulo isósceles e os 3 lados diferentes é um triângulo escaleno. Então, aí nós classificamos o triângulo em função dos lados, né? Da relação entre os lados. Não da quantidade, porque, obviamente, como é um triângulo, todos eles vão ter 3 lados. E sim, da relação de igualdade ou desigualdade entre os lados. Agora nós vamos falar de ângulo, ok? Então presta atenção aqui, eu vou apagar, né? Se você não conseguiu copiar, para o vídeo lá e copia. E agora a gente vai falar de ângulo. Então, nós vamos classificar agora em função dos ângulos. Só que antes
antes da gente começar a classificar em função dos ângulos, é importante você lembrar uma coisa, né? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Então, eu teria aqui um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo reto, né? Quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, então aqui o ângulo alfa é menor que 90 graus, eu digo que esse ângulo é um ângulo agudo. E quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, então, por exemplo, aqui, o beta é um ângulo maior que 90 graus, eu tenho um ângulo obtuso. Então, nós vamos usar essa relação com o ângulo para classificar os triângulos em função do ângulo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo que tem esse comportamento aqui, ó. Ele tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho um triângulo que todos os ângulos internos, por exemplo, aqui vale 30, aqui vale, vamos supor, 80, então eu já teria ali 110 e aqui vale 70, né? O que acontece? Os três ângulos internos são menores que 90. Então, os três ângulos internos são ângulos agudos. Aí, eu chamo esse triângulo de acutângulo. Porque ele tem os três ângulos menores que 90 graus. Esse triângulo aqui, eu chamo de triângulo retângulo. Porque ele tem um ângulo de 90 graus. E vamos supor que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho o ângulo para você enxergar melhor. Aonde eu tenho aqui 120, aqui 20 e aqui 40. Né? Mais tarde nós vamos entender por que são 120, 20 e 40. Existe uma relação entre esses ângulos. Lógico, eu só vou conseguir ter um ângulo maior que 90 graus. Então, existe um ângulo obtuso. Então, a gente chama de obtusângulo. Ok? Então, vamos recordar. Isso é importante, né? Quanto aos lados, se eu tenho se eu tenho um triângulo com três lados iguais, é um triângulo equilátero, igual, látero, lado. Se eu tenho um triângulo com dois lados iguais, é um triângulo isósceles, né? Se eu tenho um triângulo com os três lados diferentes, é um triângulo escaleno. Essa é uma classificação quanto aos lados. Agora uma classificação quanto aos ângulos internos. Se eu tenho um triângulo e eu tenho um ângulo interno de 90 graus, é um triângulo retângulo, né? Se eu tenho um triângulo em que os três ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90, é um triângulo acutângulo. Agora, se eu tenho um triângulo em que um ângulo, e nós vamos entender na frente por que só pode ser um ângulo, né? Eu tenho um ângulo maior do que 90. Lógico, eu só posso ter um ângulo maior que 90. Então, se eu tenho um triângulo com um ângulo maior que 90, ele é um triângulo obtusângulo, porque existe um ângulo obtuso, né? Lembre os nomes. Ângulo de 90 graus é um ângulo reto, ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo e ângulo maior que 90 graus é um ângulo obtuso. Ok, gente? Então, uma aula muito importante, onde nós fizemos exercício da condição de existência de triângulo e aprendemos a classificar um triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Ok? Então, até um próximo encontro, onde a gente continua esse nosso estudo da geometria.